Bom dia a todos. É uma alegria voltar a essa casa, né? Agradeço aí o convite que sempre me é feito aqui do Portal da Luz, lugar onde eu me sinto muito bem, me sinto realmente em casa, né? Mas hoje eu gostaria de agradecer também ao Domingos pela música que ele escolheu, porque ele sabe que eu gosto, né? Já conversamos a esse respeito, é uma música que realmente me emociona muito, pela ligação do filho com o pai. Eu tive um pai, tenho um pai, hoje já desencarnado, que esteve aqui no planeta por 99 anos. Eu tive uma satisfação enorme de tê-lo como pai e ter um contato muito agradável. Então essa música me emociona bastante. Muito obrigado, Domingos. Mas vamos ao tema da manhã de hoje. Muitas vezes nós olhamos para o Evangelho de Jesus como se fosse algo para transformarmos-nos em alguém com carinha de anjo, bonzinhos, etc. Só que é muito mais do que isso. Quando Jesus estabelece a lei de Deus, mostra a lei de Deus para nós, não apenas com a sua fala, mas também e principalmente com o seu comportamento exemplar, ele está mostrando para nós formas de viver que fazem com que nós possamos viver melhor, que nós possamos aproveitar melhor a experiência encarnatória ou a experiência na erraticidade quando aguardamos uma nova encarnação. Então as palavras de Jesus são um roteiro seguro, não apenas para a gente evoluir, esse é o fundamento, né? É o ponto mais importante, mas para que nós possamos viver melhor. E hoje nós gostaríamos de dar um exemplo a este respeito, falando sobre um dos pontos fundamentais na doutrina de Jesus, que é sobre o perdão. Mas nós gostaríamos de apresentar o perdão sob um ponto de vista prático. O que é que o perdão modifica a nossa vida no dia a dia? Por que vale a pena perdoar? No que perdoando a nossa vida fica melhor? É disso que nós gostaríamos de tratar hoje. Nós consultamos algumas obras, o Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos de Allan Kardec, Divaldo Franco, psicografado pela Joana de Ângeles, Lições para a Felicidade, e esses sites aqui na internet, onde, bom, é a Wikipédia, a Enciclopédia Livre, e estes outros três, que depois eu volto a dizer o que são, é um projeto de pesquisa que está sendo feito nos Estados Unidos a respeito da influência do perdão na nossa vida cotidiana. Mas vamos lá, que hoje nós temos bastante chão para andar, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. É um dos momentos, na nossa pobre visão, um dos momentos mais iluminados de Allan Kardec. Através do Espiritismo, Kardec faz um mergulho muito profundo no cristianismo. E nesse mergulho tem um instante em que ele percebe algo de forma, sem dúvida, através não só do seu preparo, mas também de muita intuição, de muita gente boa que trabalhava no plano espiritual, garantindo o seu trabalho aqui enquanto coordenador encarnado desse projeto maravilhoso da chegada da terceira revelação. Kardec, ele conclui algo que, aliás, é o título do capítulo, ele diz: todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Veja que Kardec não fala alguns dos deveres, ou os deveres mais importantes. Não. Ele diz, todos os deveres se resumem em fora da caridade não há salvação. Entendida a salvação como um processo de amadurecimento do espírito, de estabelecimento da sua tranquilidade, da aproximação em relação à felicidade, tudo isso que todos nós tanto almejamos. Agora vejam, se fora da caridade não há salvação, isso nós sabemos que Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo, conforme os Espíritos nos ensinam na resposta à questão 625 do Livro dos Espíritos. Então nós precisamos saber o seguinte: o que Jesus entendia por caridade?
Né? Caridade nos salva. Ele é o guia. Eu quero saber o que Jesus entendia. É exatamente essa pergunta que Kardec faz aos Espíritos, questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Ou seja, quando nós pensamos em caridade e pensamos na forma como Jesus entendia esta palavra, esse conceito, o que isso significa? E os Espíritos respondem que são 3 coisas: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aquilo que um querido amigo lá do Movimento Espírita em São Carlos, certa vez, me falou, é o BIP, Márcio. Falei, puxa, um bom jeito de guardar. BIP, B de benevolência, I de indulgência, P de perdão. Hoje nós vamos fixar a nossa atenção nessa terceira parte, o perdão como forma de estabelecimento da caridade, ou de prática real da caridade. E como é que esse perdão nos ajuda no nosso dia a dia? Quais são os benefícios que o perdão traz? Nós sabemos que perdoar faz muito bem para quem é perdoado, mas quem perdoa também se beneficia? Como? Como que isso se mostra no nosso dia a dia? Veja, nós temos então a necessidade de estudarmos, entendermos, para que nós então possamos praticar o perdão. Porque o Espiritismo estabeleceu para nós uma coisa maravilhosa, que é a fé que raciocina. Não é porque alguém chegou aqui, um palestrante, um presidente de centro, um grande líder religioso, chegou, faça isso e eu vou fazer. Não, eu só vou fazer se eu entender e se eu estiver convencido de que aquilo efetivamente me ajuda. Essa é a proposta do Espiritismo. É a fé que não é a crença, é a fé do saber efetivamente as coisas. Esta é a proposta profunda trazida pelo Espírito Verdade, todos os seus colaboradores, a pedido de Jesus e com coordenação na Terra feita por Allan Kardec. Vamos ver algumas referências históricas a respeito do perdão. Um dos códigos mais antigos da humanidade, primeiro provavelmente a ser registrado por escrito, é o Código de Hammurabi. Isso é lá na Babilônia Antiga, estamos falando há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Gente, 2000 anos antes de Cristo significa 4000 anos antes do que nós estamos vivendo. 4 milênios, é muita coisa. Esse Código de Hammurabi trazia alguns conceitos muito importantes para a época, estabelecendo regras de procedimento que estavam gravadas numa pedra onde todas as pessoas podiam ler. Agora, ele admitia a retaliação. Era olho por olho, dente por dente. Só para vocês terem um exemplo. Dizia assim, se o construtor constrói a casa cai e o proprietário morre, a viúva pode ir ao juiz e exigir a morte do construtor. Vejam, é olho por olho, dente por dente. Mas logo depois tinha um outro preceito. O construtor construiu a casa caiu, morreu o filho do proprietário. A família pode ir ao juiz e demandar a morte do filho do construtor. Essa, inclusive, não tem lógica nenhuma. Que responsabilidade o filho tem com os erros ou irresponsabilidades do seu pai? Né? Bom, mas seja o primeiro ou o segundo artigo que nós lembramos aqui, é uma lógica cruel. Tá certo? É o olho por olho, dente por dente. Você fez isso, você vai pagar exatamente na mesma medida. Né? Se nós avançarmos um pouquinho, aliás, um pouquinho não, 1.600 anos, já estamos falando aqui mais ou menos 4 séculos antes da vinda de Jesus, Sócrates e Platão, os grandes filósofos gregos, né, que trouxeram uma contribuição maravilhosa para toda a humanidade, o pensamento, pelo menos o pensamento ocidental até hoje, ele é muito influenciado por esses 2 grandes pensadores, esses 2 grandes filósofos. Eles deixaram alguma coisa, por exemplo, assim, olha, não é preciso jamais retribuir injustiça por injustiça. Olha a capacidade de compreensão deles, 400 anos antes de Jesus, hein? Nem fazer o mal a ninguém, qualquer mal se nos tenha feito. Poucas pessoas, entretanto, admitirão esse princípio. Ou seja,
Eles colocaram uma ideia fundamental, maravilhosa, está em perfeita consonância com o pensamento de Jesus, né? Mas eles admitem, por conhecerem o coração humano, e que muitos de nós, naquele tempo, ainda não tínhamos condição de entender isso. Me fizeram mal, eu deixo para lá. Né? Ou aconteceu algo de ruim, uma injustiça, eu simplesmente vou aceitar a injustiça. Né? Eles já diziam que isso era um princípio que poucas pessoas teriam condições de apresentar. Mas aí vem a enorme revolução trazida por Jesus. Uma transformação fundamental na maneira não só de pensar, mas, sobretudo, na maneira de sentir as coisas. Jesus vem e renova totalmente o pensamento humano, quando, por exemplo, ele diz, está lá no Sermão da Montanha, iniciozinho do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha se desenvolve principalmente em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Então, lá no capítulo 7, no iniciozinho, versículo 7, quando Jesus apresenta as bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Veja o que Jesus está falando. Ele não está dizendo, olha, sejam misericordiosos para terem cara de bonzinhos. Não é isso. Jesus está estabelecendo para nós uma lei, está mostrando uma lei. Se você for misericordioso, você abrirá as portas para que a misericórdia também te abrace. Ou seja, é necessário ser misericordioso para ter direito à misericórdia. Mas isso Jesus não fala uma vez só, não. Ele vai repetir isso inúmeras vezes. Vamos pegar, por exemplo, uma outra passagem que também faz parte do Sermão da Montanha. Ele diz: se vós perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial perdoará também os vossos pecados. Só que ele vai a mais, à frente, olha. Mas se vós não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os vossos pecados. Aí muita gente pensa, puxa, mas eu às vezes não consigo perdoar, eu sou imperfeito, mas Deus não vai me perdoar? Que história é essa? Será que essas palavras são de Jesus? Claro que são. Ele está estabelecendo a lei. Ele está mostrando como que a lei funciona. Não é que Deus fica como um guarda de trânsito olhando, avançou o sinal, multa, passou no sinal verde, oh, que bonitinho, ele fez tudo certo. Não, não é assim que as coisas funcionam. As coisas funcionam segundo leis naturais que são eternas, infalíveis. Né? Essas leis regem as nossas vidas em qualquer lugar que nós estivermos no universo. Pode ser aqui, pode ser no outro planeta, pode ser fora do corpo físico, reencarnado, não importa. As nossas vidas são regidas por essa lei. Eu faço algo errado, isso como que, entre aspas, mancha o meu perispírito, e eu vou precisar dar uma faxinada no meu perispírito. Como é que eu faço isso? Eu faço por um processo lá na frente de dor, ou se eu for um pouco mais sábio, eu vou fazer o quê? A prática do amor. Porque o amor, como Jesus ensinou para Pedro, e Pedro nos fala na sua primeira carta, cobre a multidão dos pecados. Né? Então, Jesus está nos dizendo como que essa lei funciona. Você é misericordioso? Você vai receber misericórdia. Você é duro com seu semelhante? Você vai ter dureza pela frente para aprender que tem que tornar a sua vida mais polida, mais tranquila. Você tem que ser mais flexível. Lá na oração do Pai Nosso, Jesus já nos deixou isso gravado. Nós repetimos, e devemos fazê-lo mesmo, essa oração constantemente. Em determinado instante nós não falamos, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Às vezes a gente tenta achar umas saídas meio laterais, né? Perdoa, Pai, minhas dívidas, assim como eu estou no processo de saber, quem sabe um dia eu consigo... Não. Jesus não deixou subterfúgios. Jesus disse, perdoa, Pai, eu estou pedindo ao Pai, assim como eu me comprometo a perdoar quem me deve. Essa é a posição clara, inequívoca
de Jesus. Ah, mas eu ainda não consigo integralmente. Tudo bem, então você também não receberá integralmente. Né? Esta é a lei. É assim que as coisas funcionam. E Jesus mostrou isso claramente para nós. Se ainda pegarmos o evangelho que foi redigido por Mateus, alguns capítulos para frente, Jesus vai dar uma dica muito importante, falando sobre a necessidade da reconciliação. Ele diz: se o vosso irmão pecou contra vós, ide exibir a sua falta em particular. Não é mostrando para todo mundo, metendo a boca na pessoa com todo mundo que a gente conta. Não, não é assim. Jesus está dizendo, olha, vai procurar em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganhado o vosso irmão. Nós sabemos que ao longo da vida nós temos entrechoques. Né? Em determinados instantes nós, às vezes, ofendemos, às vezes somos ofendidos, isso acontece realmente. Somos ofendidos, aquilo bateu muito forte, pegou lá dentro. Procura a pessoa em particular e tenta resolver, mas de coração aberto, de forma ampla, desta maneira como Jesus nos fala. Tem outra passagem que Jesus fala assim: se você chegou no templo para fazer a sua oferta, algo que era tradicional naquela época, né? Se você tem alguma coisa com seu irmão, larga a oferta ali, vai lá, reconcilia com ele, depois você volta para fazer a sua oferta. E façam isso enquanto estáis a caminho. O que significa isso? Enquanto ambos estão encarnados. Enquanto você teve problema com alguém, a pessoa está encarnada, é mais fácil de resolver já. Não deixa, não fica esperando o seguinte: ah, não, fulano vai desencarnar, tá certo? Aí ele desencarna com raiva de mim, aí ele me procura, eu abro uma brecha, ele vem, aí estabelece um processo de desobsessão, que pode ser muito grave. Obsessão simples, a gente passa por todos nós passamos por ela, mas tem níveis mais intensos e profundos de obsessão que às vezes são muito problemáticos. Né? Então, essa situação a gente pode resolver o mais rápido possível. A gente deve fazer isso para o nosso próprio benefício. Ou então, a gente desencarna com raiva de alguém, aí a gente vai procurar essa pessoa para tentar resolver o problema, ficar estabelecendo aquilo que a gente acha que é justiça com as próprias mãos e que nunca é. Porque nós não sabemos fazer justiça, nós sabemos praticar vingança. Quem faz justiça é o Pai Celestial. Nós não sabemos. Estamos procurando aprender ao longo de séculos sem fim. Né? Então, teve problema, vai, procura, tenta resolver já. Quanto antes, melhor. Ah, mas isso um dia não vai ser resolvido? Vai. Mas vai ter que esperar uma outra situação. Quando é que os dois estarão novamente reencarnados? Às vezes a situação é tão grave, mas tão grave. A gente vê isso, por exemplo, no livro Domínios da Mediunidade, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Uma situação de uma jovem senhora recém-casada que caía no chão, tinha acessos, não sei o quê, começava a falar numa língua estrangeira, ninguém entendia. O marido levou ela no centro. Chegou lá no centro, ela teve um problema, e o instrutor do André Luiz era o Aulus. Ao lado do André Luiz tinha um colega dele, que eu acho que era o Hilário. Né? E aí acontece aquele caso e tal, aquela entidade malfazeja querendo produzir o problema, ele tinha raivas profundas daquela que ali estava e que estava recém-casada. Né? Eles tiveram problemas lá numa região antiga da Itália, perto na região da Toscana, uma belíssima região, por sinal. Lá naquela região foram comparsas, um cometeu crimes por causa do outro, não sei, uma coisa que rolava há séculos. E aí o Hilário pergunta para o Aulus: resolver é retirar? Aulus fala: não, só tem um jeito de resolver, ela ser mãe e ele o filho. E aí todo o trabalho espiritual vai ser feito no sentido de convencer a mãe a recebê-lo e convencer o futuro pai de que ele deveria absorver no seu lar aquele que tinha sido o grande comparsa da sua atual esposa. Agora, esperar uma outra situação, não. Tenta resolver o mais rápido possível, que é melhor. Né? Quanto antes você quitar uma dívida, mais barato fica. Isso a gente sabe da nossa vida, do dia a dia, e a gente pode extrapolar isso sob o ponto de vista espiritual.
O Espiritismo nos traz contribuições maravilhosas a esse respeito. Por quê? Não apenas fundamenta essas leis e nos ajuda a compreendê-las de forma profunda, porque com o Espiritismo a gente passa a entender o cristianismo de uma outra maneira, com muito mais percepção, com muito mais clareza, né? Então o Espiritismo vem e dá informações que, antes de tudo, são informações muito baseadas na experiência. Quantos e quantos espíritos não estão reencarnando, esses processos são trazidos, quantas vezes nós não temos experiências com comunicações mediúnicas no centro, enxergamos ali nos trabalhos de obsessão a vingança sendo perpetrada por espíritos desencarnados. Tudo isso a gente percebe na prática mediúnica. Quantos relatos não são dados através dos romances espíritas, trazendo informações sobre casos, às vezes, difíceis, que rolam há tanto tempo, como esse que o André Luiz relata no livro dele, por exemplo, né? Então, nós temos muitos exemplos, então a gente passa a compreender. Aliás, precisamos agradecer muito o benefício de sermos espíritas, porque isso nos ajuda muito nessa compreensão, e compreensão significa a possibilidade de ter tranquilidade no coração, né? Mas vamos ver algumas, tem inúmeras, algumas contribuições do Espiritismo. Kardec nos fala o seguinte: ódio e rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. Se eu ainda odeio muito, se eu fico rancoroso com as coisas, se eu fico com ressentimento guardado, significa falta de grandeza na alma. Preciso buscar essa grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Quem esquece, quem releva, quem deixa passar, vive muito melhor. E isso traduz uma alma que já avançou bastante, né? Kardec nos lembra, há duas formas de perdoar. Uma forma grande, nobre, sem segunda intenção, delicada. A pessoa te ofendeu e tal, você não dificulta a reconciliação, você favorece os encontros, você trata com naturalidade, não fica relembrando aquilo. Ou seja, você trata o assunto com delicadeza. Mas existe uma outra forma de perdoar, que essa é terrível. Impositiva. Faz a pessoa sentir o peso do perdão. Isso é pura satisfação do orgulho, não é perdão. A pessoa vem, te procura, conversa, e fala, não, tudo bem, você fez isso. Mas olha, como eu sou uma alma superior a você, você que é inferior faz essas coisas terríveis, tá bom, eu vou relevar, tá bom. Gente, isso não é perdão. Isso é exercício de poder, ou tentativa, pelo menos, e isso é pura satisfação do orgulho. O que eu estou fazendo, eu estou ofendendo a pessoa, eu não estou perdoando esta pessoa, né? Então, Kardec pontua para nós sobre a maneira como nós devemos perdoar. Certamente, o ideal é perdoarmos segundo a primeira modalidade, e não a segunda. Aplicações práticas. Vamos ver algumas. Imagina o seguinte, você está lá no seu ambiente de trabalho, você tem dois colegas de trabalho. Um que é aquele cara bacana, conversa com todo mundo, tem sempre a fala mais tranquila, quando passa uma dificuldade, a pessoa vai lá, conversa, aparece uma dificuldade do trabalho, o cara fala, não, isso aí a gente resolve, vamos fazer aqui em conjunto, etc. E tem o outro, que é aquele fulano difícil, que tudo está ruim, chegou bom dia, ele falou, mas bom dia por quê? Que bom dia, olha só o que nós estamos passando aqui, nesse ambiente de trabalho, aparece um problema, não, isso aí não tem jeito de resolver, não, olha a situação lá, você viu também que chefe que nós temos. Então, são duas posturas completamente diferentes. Um que é o conciliador, o outro que é o que procura ver dificuldades em tudo, né? Que a pessoa amarga em todas as situações. Então, veja, quem é que tem mais facilidade no próprio ambiente de trabalho? Certamente o mais conciliador, o que prova ser mais desinteressado no sentido não de interessado pelo trabalho, não fica olhando só o seu próprio interesse, olha o de todo mundo, e o mais caridoso,
ele granjeia simpatia no próprio ambiente, granjeia simpatia dos seus próprios chefes. Então ele passa a ser alguém visto como, na equipe, alguém que pode colaborar, que favorece, que não vê dificuldade, busca soluções, etc. Isto facilita a nossa vida. Portanto, ser mais conciliador, isso significa ser mais caridoso, isso significa, portanto, perdoar pequenas faltas, ou grandes faltas, melhor ainda, se a gente conseguir, sejam faltas dos colegas, do chefe, do que seja, da empresa, etc., isso abre caminhos na nossa vida. A nossa vida fica mais fácil. Isso vale para o ambiente de trabalho, isso vale para o ambiente familiar, isso vale para aqui dentro do centro, vale em qualquer lugar. Outra coisa, existe um efeito material direto. Quando Allan Kardec está analisando o problema das obsessões, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa uma lei para a gente que às vezes a gente não percebe a importância dessa lei. Vejam o que Kardec coloca, entre aspas. Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Gente, isso aí é de uma extensão e de uma aplicação prática maravilhosas. Veja só. Tive problemas com gente, com pessoas, com espíritos, com encarnados, desencarnados. Claro que tive um monte, eu fui para trás, né? Nas encarnações passadas, cada vez pior do que eu sou hoje, então certamente eu tive. Né? E aí, esses vêm me procurar. Agora, se por um acaso eu perdoei, se eu tenho uma atitude renovada, se eu não apenas perdoo, mas peço perdão, a gente precisa ter humildade de pedir perdão, né? Se eu faço isso, Deus não permite que eu seja alvo da vingança. Eu estou estabelecendo uma redoma protetora em torno de mim, no meu campo espiritual, para que isso não chegue até mim. Me lembro sempre, durante um certo tempo, frequentei um grupo, tinha uma preta velha que se apresentava, querida e saudosa preta velha, ela vinha e falava, ela tinha sido uma nobre importante na França, mas ela dizia que ela preferia se apresentar como preta velha, porque foi na época de escrava aqui no Brasil que ela teve algum acesso espiritual, melhorou, né? Então ela se apresentava e falava de um jeito manso, tranquilo, dava umas mensagens assim, aquele jeito particular, típico dos pretos velhos. Uma vez ela deixou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela falou: meu filho, carrapicho não pega em pedra mármore. Eu fiquei lembrando, né, os meninos, na época do inverno, quando todo mundo agasalhado, você pega o carrapicho, né, que você arranca no beirado do mato, você fica julgando porque ele fica grudado na blusa de lã, né? É um motivo de brincadeira, de galhofa entre as crianças. Agora, eu fiquei pensando, puxa vida, né? Se não for a blusa de lã, pedra mármore, lisinha, né? Bate e o carrapicho cai. Eu falei, puxa, olha só que ensino maravilhoso dessa queridíssima preta velha. Se você estiver bem, se seu campo pessoal estiver tranquilo, alguma coisa que venha na tentativa de te alterar, te desequilibrar, algum mal que alguém te deseja, etc., vai bater e vai voltar, como o carrapicho que batesse na pedra mármore, né? Então, basicamente, claro que numa visão muito mais bacana, Kardec está falando isso. Deus não deixa que aquele que perdoa seja alvo da vingança. Um outro, a recomendação de Jesus visa o quê? Quando Jesus fala, ó, vai lá e reconcilia. Apaziguar as discórdias atuais e evitar que se perpetuem existências futuras. Para que eu vou guardar essa fatura para ser resolvida depois? Não. Quanto antes, melhor. Faz um acordo, chega lá no valor final do seu ajuste social, emocional, etc., resolve. Quanto antes, melhor. Não vamos ficar empurrando problema para o futuro, que não vale a pena. Paulo, o apóstolo, tem algumas mensagens de Paulo que Kardec puxou ao longo do trabalho da codificação. Tem algumas no Evangelho, tem também no Livro dos Espíritos.
Paulo, em 1861, deu uma mensagem que Kardec colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: não ouvideis, ou seja, não esqueceis, né, que o verdadeiro perdão se reconhece nos atos bem mais do que nas palavras. Então é através dos atos, é através do comportamento que a gente vai mostrar se perdoou ou se não perdoou. Kardec, quando está analisando aquele capítulo onde no Evangelho fala sobre ódio, amor aos inimigos, ele fala, olha, Jesus falou, antigamente, na antiga lei, era natural odiar os inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, caluniam, para serdes vistos como filhos de Deus. Né? Então, essas coisas são importantíssimas para que a gente possa virar a chave. Então, Kardec fala, você não... Tudo bem, tem gente para mim falar assim, eu perdoo, mas não esqueço o que me fizeram. Bobagem, tem que esquecer. Melhor esquecer, que aí você não fica lembrando de coisas desagradáveis. Para que ficar lembrando de coisa ruim? Ou então a pessoa fala, não, eu não vou fazer nada, não vou me vingar. Aí acontece algo de ruim, você fala, mas bem que merecia, né? É como o seguinte, eu não faço, eu não vou me vingar, mas a vida está se vingando por mim. É outra bobagem. Ou então, existe uma possibilidade de reconciliação. Você fala, não, onde essa pessoa estiver, eu nem passo, porque, não, tudo bem, eu não tenho raiva, eu não quero nada de mal, mas eu não quero saber de contato. Esse contato é fundamental. Até porque, veja, todos nós somos filhos de um mesmo pai, portanto, pertencemos à mesma família. E é óbvio que todo pai quer um bom relacionamento entre todos os seus filhos. Nós que somos pais e mães imperfeitas, já fazemos isso aqui na Terra. Imagine o Pai Celestial, será que Ele não vai querer isso para todos nós? Em 1862, João, que havia sido bispo na cidade de Bordeaux, deixa uma mensagem também onde ele diz, olha, quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento. Não basta só esquecer sobre as suas faltas. Levai-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. É um conselho exatamente dentro do espírito do ensinamento de Jesus. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e falam mal de você. Né? Isto é fundamental, denota grandeza da alma. Porque eu quero me mostrar grande? Não, é porque se você avançou, sob o ponto de vista espiritual, você vai viver melhor, mais tranquilo, você vai ter uma vida mais serena. Né? Os benefícios são muito grandes para quem perdoa e para quem leva o amor, e não apenas o esquecimento sobre as faltas. Vamos ver uma outra contribuição do Espiritismo, através da nossa querida Joana de Ângeles, né? Psicografada pelo Divaldo Franco, que nos deixou, o corpo, né? Nos deixou recentemente, e trouxe uma contribuição maravilhosa para todos nós. Né? Joana de Ângeles, no livro Lições para a Felicidade, ela apresenta uma lição que tem um nome que por si só já é bastante interessante. Perdão terapia. O que isso significa? Terapia através do perdão. Terapia para quem? Ela vai mostrar. Terapia para quem perdoa. O maior beneficiado pelo perdão é exatamente aquele que perdoa. Esse é o que recebe os maiores benefícios, certo? Nós não vamos pegar a lição inteira, aliás, eu recomendo muito, quem tiver a oportunidade, coloque. Basta colocar a palavra perdão terapia Joana de Ângeles, põe lá no Google, que você certamente vai chegar a esse capítulo do livro. É um capítulo muito interessante, onde ela, com todo o seu rigor e com todo o seu conhecimento da psicologia humana, que ela conhece profundamente, né, ela mostra as influências que o perdão traz na nossa vida. Então, ela começa a falar de características típicas nossas no nosso dia a dia. Ela fala, egoísmo doentio, quando eu só quero para mim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e depois mais ninguém. Agressividade e cinismo também é uma coisa terrível, constituem uma autoagressão
e agressão ao grupo social. Então, quando eu tenho atitudes dessa natureza, eu estou me agredindo. Eu estou fazendo mal para mim mesmo. Estou fazendo mal para a coletividade, para a comunidade onde eu me encontro inserido. Dá para a gente sentir isso em termos práticos? Dá. Ela dá alguns exemplos. Ela diz o seguinte: o primarismo emocional, porque se estamos ainda fazendo isso, somos muito egoístas, agressivos, cínicos, etc., significa que nós estamos numa condição de criancinhas emocionais, ainda não chegamos à condição de adultos, do ponto de vista espiritual. Esse primarismo emocional gera distúrbios de comportamento, mas vejam, com mais coisas, com alterações mentais. Isso vai alterando a criatura no sentido de produzir distúrbios mentais. Não é só o comportamento que está contaminado. Essa contaminação vem para dentro da gente e isso começa a perturbar a nossa estrutura psicológica, emocional, inclusive trazendo influências para o nosso organismo, trazendo influências deletérias para as nossas células, todas esses bilhões de células que compõem o nosso organismo. Além disso, tudo isso faz o quê? Mata, ceifa a esperança e acaba com a alegria de viver. Se você tem comportamentos desse tipo, provavelmente seu cara mal-humorado, que acha que está tudo ruim, né? Que nada vale a pena, esse mundo não tem jeito, olha só. Então nós devemos evitar isto aqui com toda a nossa força da alma, para que a gente possa viver com esperança. Ah, mas é uma esperança azulzinha, uma esperança fundamentada. Eu sei que o mundo vai ficar melhor. Amanhã o mundo vai nascer, vai acordar melhor do que dormiu hoje, porque a lei é de progresso. Nós sabemos, isso é uma lei. Quem estabeleceu? Deus estabeleceu. Acabou, está feito. Isso é regra que vale em todo o universo, ou em todos os multiversos, como os físicos já estão falando, parece que tem infinitos universos. Né? Então, veja, isso vale em qualquer lugar. Então, nós precisamos buscar para que nós possamos recobrar essa esperança de viver, o otimismo, a vontade de viver, a alegria de viver. Esse pai tão querido, que eu lembrei dele aqui no início e falei, era um homem com bom humor. Eu ligava para ele morava lá em Juiz de Fora, a cidade onde eu nasci, lá em Minas Gerais, 700 e poucos quilômetros daqui. Pai, aí como estão as coisas? Maravilhosas, meu filho. Era a resposta padrão dele. Às vezes estava dificuldades, me lembro a época, fêmur quebrado, quebrou o fêmur, estava com um pouco de dificuldade de caminhar, teve que se recuperar. Sempre foi um homem de fazer muito exercício. Sabe o que ele fazia? Ele caminhava dentro do apartamento. Na época da Covid, que não podia ir para o meio da rua, ele que caminhava 3 quilômetros por dia, aos 90 e alguma coisa anos, tá? O que ele fez? Ele mediu a distância do fundo do apartamento até lá na frente e viu quantas vezes ele tinha que ir e voltar para fazer os 3 quilômetros que ele precisava fazer todo dia. E fazer com alegria, e fazia o exercício, tomava um banho, sentia maravilhoso, olha que coisa maravilhosa, olha como estou me sentindo. Então isso é alegria de viver. Ele vivia no mesmo mundo que nós vivemos. Então é uma questão de olhar, é uma questão de como eu encaro as coisas. Ah, mas eu vou ter falsas esperanças. Não, verdadeiras esperanças. Quem cuida do planeta não são os dirigentes das nações. Quem cuida do planeta é Jesus. Jesus é um arcanjo que prima da intimidade do Pai, sabe muito bem o que faz, o que precisa ser feito, quando deve ser feito e como deve ser feito. Então, vamos acalmar o coração. Aliás, como ele nos disse, não se turbe o vosso coração, crede em mim. Então é disso que nós precisamos. Mas Joana nos fala mais. Joana fala o seguinte, olha, ódios, ressentimentos, desejos de vingança são venenos celulares. Quando eu sinto isso aqui, eu
tenho ódio de alguém ou de alguma coisa, ou estou ressentido, tem gente que fica ressentido, perde até o fôlego, consegue nem respirar, tão ressentido que está. Né? Ou tem desejo de, não, fulano me paga, ele vai ver. Tudo isso é como se você estivesse tomando um copo de veneno. Bebe um copo de veneno e intoxique o seu organismo. Ah, mas isso é assim, uma coisa figurada. Figurada não, isso é real. Ao tomar essas atitudes, a minha mente está poluindo o meu próprio organismo. É por isso que eu devo evitar. Não é para ficar com carinha de anjo, é para viver melhor. Resultados de ódios, ressentimentos e desejo de vingança. Vê se alguém se enxerga aqui. Eu me enxerguei em alguns. Tá? Resultado, arritmia, o coração às vezes bate descompassado, né? Distúrbio de pressão, pressão vai lá em cima, vai lá embaixo. Veja, eu não estou dizendo que não tem coisas aqui que não sejam causadas por problemas físicos. Mas estou dizendo que também podem ser causados por essas questões aqui, lembradas pela Joana. Variação de humor, perturbação nervosa, problema gastrointestinal. Você tem um ódio de alguém, desejo de vingança, daqui a pouco você tem uma dor no estômago, você não sabe por quê. Será que foi alguma coisa que eu comi? Não. Foi o ódio que você sentiu. Foi o venenozinho. Você bebeu um copinho de veneno e agora você está sofrendo as consequências disso. Única alternativa, nos diz Joana, única. Ela não diz, não é a melhor, a única. Perdão, com sincero desejo de renovação e desejo de felicidade do adversário. Eu não só perdoo, mas eu quero que ele seja feliz. Até porque quanto mais felicidade houver em torno de mim, mais feliz eu conseguirei ser. Isso é óbvio. Né? Ela fala, como que é o nosso processo de desenvolvimento? Começamos com instintos inferiores, agressividade, que herdamos da nossa passagem pelo mundo animal. Depois, avançamos para o comando do sentimento e da razão. Né? Começamos a refletir, observamos comportamentos, desenvolvemos a ciência do comportamento, absorvemos informações importantíssimas trazidas por grandes colaboradores, onde o maior de todos, sem dúvida, é Jesus. E, finalmente, conseguimos desenvolver o amor. Quando você desenvolve o amor e o pratica, aí acabou, está estabilizado. Né? Como disse Lázaro, uma das comunicações que está lá gravadas no Evangelho segundo o Espiritismo, tem 4. Lázaro, aquele que Jesus foi lá buscar no túmulo. Né? Lázaro fala, o amor resume a doutrina de Jesus, toda, inteira. Né? Então, quando nós aprendemos efetivamente a desenvolver o amor nos nossos atos cotidianos, aí nós estamos totalmente salvos. Até porque o fluxo de amor, que nome que ele tem? Caridade, não é? E caridade é o que nos salva. Nós vimos na conclusão brilhante de Kardec. Quais são os efeitos do perdão? Vamos ver os benefícios. Será que vale a pena perdoar? Vamos ver a Joana nos contando. Eliminação de altas cargas doentias de vibrações no organismo. Ou seja, eu estou jogando o veneno fora. Estou expulsando. Bálsamo sobre a ferida aberta pela agressão. Eu fui agredido, estou ressentido. Puxa, fulano tão próximo, tão querido, me faz isso. Perdoa. Bálsamo sobre a ferida. Aquela ferida começa a cicatrizar e resolve. Possibilidade de arrependimento e recuperação ao agressor. Se eu não vibro mal para o outro, se eu vibro bem, eu estou favorecendo a sua promoção espiritual. E aí, a Joana conclui. Perdão terapia é, portanto, nesse momento, o mais admirável recurso para a saúde e para a felicidade do ser, ao lado do amor, do qual é extensão. Perdão é extensão do amor, é manifestação do amor. Aliás, perdão, benevolência e indulgência, não é isso? Isso traduz caridade, e caridade é amor em trânsito. Vamos agora para algumas contribuições da ciência para nós fecharmos aqui a nossa conversa. E aí não tem mais nenhum dado religioso, nada disso, tá certo? A maneira como a ciência do comportamento humano
tem mostrado os benefícios do perdão na nossa vida. Busquei essas informações nesses sites que estão aqui colocados, tá certo? Está tudo em inglês, porque são trabalhos desenvolvidos lá nos Estados Unidos. Tá? Desses trabalhos, nós concluímos algumas coisas. Por exemplo, uma pesquisa desenvolvida por cientistas sociais, vão falando do comportamento, da sociedade, etc., sobre o poder do perdão em vários centros. Isso tem tido um incremento enorme nos últimos 20, 30 anos. Eu somo mais 10 anos aí, porque quando eu fui buscar essas informações, já tem mais de 10 anos que eu busquei. Tá? Então, nas últimas décadas, tem havido um incremento muito grande de influência do perdão no comportamento das pessoas. Janeiro de 1998, 20 e poucos anos atrás, né, a ABC News anunciou o seguinte, que estudos mostram que deixar para trás a raiva e o ressentimento pode reduzir a gravidade de doenças do coração e até prolongar a vida de pacientes de câncer. São dados coletados por cientistas. Isso aqui não é estudo desenvolvido numa igreja, ou num centro, num templo, não. Isso é trabalho de cientista social. Em 1995, na Universidade de Montgomery, foi feita uma análise da influência do desejo de vingança na prática dos crimes. Quanto mais desejo de vingança tiver, mais crime é praticado. O estudo indica claramente que a educação do perdão tem um papel importante na redução das respostas de vingança que levam a atos criminosos. Se você difunde e mostra a importância do perdão, isso favorece a redução da criminalidade no ambiente social. E quanto estamos precisando disso no mundo, de uma maneira geral, em particular no nosso país. Nós estamos acabando de ver aí, a televisão ficou mostrando a semana inteira coisas relativas a isso. Na Universidade de Maryland, o terapeuta de família, o Dr. Frederic de Blasio, está usando com sucesso o perdão como instrumento de reconciliação de casais, quando outras técnicas se mostraram ineficientes. Casais tiveram problemas. Veja, grande parte, eu não me lembro mais o número que Emmanuel fala no livro onde ele trata da questão da família, mas é um número alto, assim, não sei se 85% ou 90% dos casamentos no planeta ainda são provacionais. Então, raramente, almas já completamente equilibradas estão se encontrando através do consórcio do casamento. Então, em geral, nós temos problemas a resolver. Não só, é claro que tem todo o problema, a questão da cooperação, do desenvolvimento, da troca do amor, etc. Tudo isso é maravilhoso. Mas, em geral, ainda temos problemas a resolver. E alguns desses problemas chegam num ponto onde os casais ficam numa situação irreconciliável. E procuram profissionais. Um desses profissionais é esse fulano aqui. Ele é terapeuta de família. Ele foi tentando, com alguns casais, ele foi tentando nessa técnica A, técnica B, técnica... Esses fulanos têm um monte de coisas que eles estudam e já há muito tempo. Né? E aí ele chegou à conclusão que em algumas situações só tem um jeito de resolver. É mostrar para o marido e para a mulher que tem que perdoar. Ah, mas foi um negócio muito grave. Foi? Perdoa. O que Jesus falou com Joana de Cusa, quando ela foi procurá-lo? Senhor, Cusa é tão difícil, nosso relacionamento com o filho, não sei o que. Jesus falou, perdoa, minha filha, ama-o, mesmo assim. Né? O grande terapeuta de todos nós, quem é? É o Cristo, que deixou todas essas informações para nós. Novos estudos foram programados para a prática do perdão para trazer benefícios a quem? Adolescentes que sofreram abuso físico ou emocional. É o perdão que resolve. Veteranos do Vietnã lidando com traumas de guerra. Provavelmente agora tem veterano do Iraque, veterano não sei o quê, esse país faz um monte de guerra, a gente sabe. Né? Então vão ficando veteranos de várias guerras. Viciados em drogas, doentes terminais. Tem pessoa que está para desencarnar, não consegue perceber a existência de uma outra vida, a pessoa ficou uma raiva danada, ela não consegue mais viver, ela fica revoltada. Ela precisa do perdão.
Pacientes idosos no fim da vida. A vida inteira eu sofri, estou sofrendo agora, ainda vou morrer. Né? É o perdão que atenua isso. Vítimas da violência doméstica, infelizmente, como temos ainda. Portadores do HIV, quando busquei essas informações, ainda não existiam as drogas que hoje conseguem controlar, né, a proliferação do vírus. Sobreviventes de tentativas de suicídio. A pessoa precisa aprender a perdoar. Se ela tentou suicidar por causa de um problema com alguém, ela precisa perdoar aquele alguém. Ou ela precisa perdoar a si mesma. Né? Aliás, do próprio ato que ela cometeu. Deficientes físicos, etc, etc, etc. Inúmeros trabalhos estão sendo feitos por ambientes altamente desenvolvidos do ponto de vista científico, mostrando que o perdão ajuda demais. Qual que é a ideia básica? O perdão liberta aquele que perdoa. Você tira o peso das suas costas. Recaptura a energia que estava sendo desperdiçada em quê? Tristeza, raiva, desejo de vingança. Isso consome uma energia absurda. Para que eu vou gastar energia com isso? O perdão reconduz a pessoa ao controle de si mesma. Tem uma expressãozinha em inglês, faz muito sentido, porque é uma brincadeira de palavras. Bitter ou better? Significa assim, você quer ficar mais amargo ou você quer ficar melhor? Se você quer ficar mais amargo, mantenha tudo isso aqui, ó, raiva, desejo de vingança, ressentimento, etc. Agora, se você quer ficar melhor, perdoa. Isso é o que a ciência está mostrando. O grande cientista de todos os tempos, que é Jesus, já mostrou isso há muito mais tempo. O Dr. Frederick Luskin, da Universidade de Stanford. Stanford talvez seja se não for a mais importante universidade no mundo, é uma das. Certo? Esse professor tem um projeto de pesquisa chamado Perdão, Projeto Perdão. Nesse projeto Perdão, dentre outras atividades, ele tem feito um extenso trabalho sobre os efeitos do perdão na vida das criaturas. Ele avalia o perdão como uma experiência de liberação, de libertação. De quem? De quem perdoa. Quando eu perdoo, eu jogo fora essa carga pesada que está nos meus ombros. Em outubro de 1996, então já tem um tempinho, né? Ele publicou um trabalho chamado 4 Passos em Direção ao Perdão. Depois ele publicou um outro em 9 passos, mas 9 é muito, vamos ficar com 4. 4 passos já está bom, vou recordar que passos são esses. O trabalho mostra os extraordinários benefícios do perdão para quem perdoa. Vamos ver que passos são esses. Em resumo, são os seguintes esses passos. Primeiro passo, a pessoa ainda está cheia de raiva, auto-justificada. Eu tenho raiva mesmo, olha só o que me fizeram, eu não podia aceitar o negócio dele, logo dessa pessoa, né? Eu fui tão bom para ela, agora eu vejo o que me faz. Essas coisas, essas bobagens que a gente fica repetindo. Né? Imagina incorreto perdoar. Mas como que eu vou perdoar? Depois que me fez? Não tem como perdoar. E fica uma raiva ativa e submersa. Nós vimos com a Joana lá, ou seja, eu estou com um copinho de veneno, continuo tomando e achando bom. Tá? Segundo passo, a pessoa percebe que a raiva não lhe faz bem. Fala, nossa, mas isso aqui está alterando as coisas, minha pressão está tão descontrolada, tenho dormido mal, eu fico com raiva da pessoa, depois me dá uma dor no estômago danada. E a pessoa começa a notar assim, eu vou largar, né? Ainda não consigo perdão 100%. Vou fazer um perdãozinho 10% aqui, vamos ver. Aí vem o benefício. Começa a notar que a vida começa a ficar melhor. Isso pode ser aplicado para a raiva de si mesmo. Quantos de nós, às vezes, não temos raiva de nós mesmos? Né? Para a raiva dos outros ou raiva da vida. Tem gente que não aguenta a vida, acha que está tudo errado, que é um injustiçado, não sei o quê, né? Essas coisas infantis nas quais, às vezes, a gente se imiscui. Né? Terceiro passo, a pessoa percebe que os benefícios que vêm após o perdão, ela nota esses benefícios, perdoou, notou que viveu bem melhor. Por exemplo, controle da própria existência. Tem pessoas que você tem dificuldade. Você tem amigos comuns, alguém te chama, vamos jantar lá em casa, você vai, mas fulano vai. Então não vou. O que você está fazendo? Você está entregando o controle da sua vida para outra pessoa. Tá certo?
Você fala, não, tudo bem, não tem problema nenhum, a gente convive na boa. Pronto, todo mundo se encontra lá e todo mundo se beneficia daquele dia agradável de um jantar entre amigos, né? Então, a pessoa percebe que esses benefícios e escolhe deixar a raiva para trás rapidamente. Vou me livrar disso, está me fazendo mal. Esse copinho de veneno que eu estou tomando aqui, joga fora. Tá certo? Procura jogar num lugar que não vai poluir o ambiente. Tá certo? Joga fora e esquece, não vou mais tomar esse veneno. Percepção de que o tempo em que se experimenta o ressentimento depende de si mesmo. A pessoa amadurece e fala, puxa, mas já que é melhor eu perdoar, quanto antes eu fizer, melhor para mim. Eu começo a ter o benefício. E o quarto e último passo, a pessoa assume a atitude proativa de raramente se enraivecer, pratica o perdão antecipado a si mesma, aos outros e à vida. Isso traduz o quê? Maturidade do ser. A pessoa faz alguma coisa e fala... Quando Gandhi sofreu o atentado, que, aliás, pouco depois, alguns dias depois, né, ele acabou desencarnando por causa disso, ele tomou o tiro do ativista político lá, ele estava caindo, ele apontou para a pessoa e falou, eu te perdoo. Ou seja, entre nós não vai ficar nada desequilibrado. Isto é porque Gandhi, na sua grandeza, Mahatma Gandhi, Mahatma significa grande alma. Essa grande alma já estava nessa condição, olha. Maturidade do ser. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que buscar. Para ficar com cara de anjinho barroco, como a gente vê naqueles quadros renascentistas, não. É para nós vivermos melhor. Quando Jesus nos fala, ama, reconcilia, perdoa, é para que a nossa vida seja mais leve e para que a gente aproveite melhor a experiência reencarnatória. Muitíssimo obrigado, um ótimo domingo a todos.